Bem-vinda mais uma vez à CBN. Boa tarde a todos. E hoje, Vivian, você separou um tema por aqui que é algumas dicas, né, para melhor eficiência no tratamento medicamentoso, né, dos idosos. Isso aí. Para a gente começar essas dicas, qual que é a dica de ouro, assim, aquela principal que você acha que, ó, essa é batata, essa a gente tem que seguir para ter sucesso? A dica de ouro é tomar o remédio certo, É né? isso. Então dá para inventar na dose muito, certa, né? na hora certa, a dica de ouro é essa. E tudo que envolve isso, né? Uhum. Então, até a nossa motivação para falar sobre esse assunto é porque parece óbvio, né? Tomar o remédio certo. Mas isso não acontece. E a gente, direto, assim, olha, é raro uma semana que a gente não tem alguma complicação, um paciente que nos procura. Aí a gente sempre pede, né? Traz a sua caixinha de remédio pra gente ver o que você está usando. Aí, remédio errado, ou porque trocou na farmácia, ou porque trocou em casa. Então, nós vamos falar de dicas para melhorar isso daí. Isso quando acaba também não caindo no esquecimento e não consegue se organizar e não toma o remédio. Não toma, decide não tomar, né? Aí já é outra... Tem isso também, né? E para a gente começar por aqui, Vivian, queria que você destacasse um pouquinho essa etapa importante que é a conferência, né, do medicamento, quantidade e tudo mais, que, como você falou, parece algo óbvio, básico, mas que precisa de fato ser levado muito a sério. A gente começa falando, né, primeiro da aquisição do medicamento. Que quando você, teoricamente, vai na farmácia, você transfere a responsabilidade, né, de escolher o remédio para o balcão. Claro. Então, acho que esse começa aí o primeiro erro, né? Então, assim, tentar adquirir o que de fato está prescrito. Conferir se o que estão te entregando é o que está na receita. Porque esse é o primeiro problema que a gente tem visto acontecer bastante. Dose errada de medicamento, que tem muito medicamento com o mesmo nome, em diferentes doses, o balcão às vezes não presta devida atenção e entrega uma dose diferente. E o interesse é total do paciente, quem está comprando, né? Então, exatamente. Então, não é que, eu tô confiando, evidentemente, naquele profissional, naquela pessoa, mas eu sou interessado em tomar a medicação correta. Correta. Então, conferir. Então, esse é o primeiro ponto. Conferir se o que está sendo entregue a você é o que está na tua receita. Então, olha, acho que começa por aí já... Uma grande parte dos problemas vão ser eliminados. Depois, quando chega em casa, né? O passo número 2, né? O passo número 2, que é assim, os idosos, de maneira geral, usam vários medicamentos. Mesmo as pessoas mais saudáveis, né? Tem uma medicação, às vezes, para um controle da pressão, outra para osteoporose. Então, isso tudo é necessário conferir se o que está na receita tá mantendo o que você já vinha usando. Se substituiu alguma coisa, se retirou, é interessante você já retirar daquele local onde você guarda. Porque esse é o segundo motivo de muito erro. Que a pessoa sobrepõe uma receita à anterior. E às vezes a anterior retirou algum medicamento, reduziu uma dose, aumentou a dose, e às vezes isso passa despercebido no dia a dia. Então, conferir que o medicamento está na sua casa, o que você adquiriu, se estão de acordo com a receita que está prescrita. E aí depois passa também para uma outra etapa que é o armazenamento, né? De que forma e como que eu vou guardar esse medicamento em casa. A guarda, né? Tem muita gente que guarda remédio no banheiro, né? É um local úmido, pouco ventilado, então nunca guardar no banheiro. Em cima da geladeira também não é uma boa opção, porque qualquer eletrodoméstico, né? Ele tem alteração de temperatura. Então, a gente sempre recomenda que os medicamentos sejam guardados em locais altos, primeiro para dificultar um pouco o acesso de criança. E no nosso caso, que nós atendemos também pessoas com demência, Alzheimer, tudo, não deixar de fácil acesso, né? Porque pode usar indevidamente. Então, assim, sempre no armário, algum local fechado, que não tenha incidência solar, que não altere muita temperatura. Então, esse é um ponto bem importante, né? Não deixar junto com material de limpeza também. Meu Deus, né? Para não ter mas nenhum acontece. tipo de confusão, né? Aquela de botar uma etiquetinha, assim, escrever ali em cima, é válido, não é válido, pode gerar mais confusão, Vivi, como é que você avalia? Então, a gente sempre... Tudo que eu tô falando, né, são coisas que a gente pontuou em relação à nossa experiência, mas que também a gente encontra em livros e manuais de orientação. Claro. Eu acho que uma questão muito séria é aquelas caixinhas de organização de medicação. Num primeiro momento, aquilo parece muito bom, né? Você fala, meu, que legal, eu vou separar os remédios por horário, por dia, organizo 30 dias do remédio e deixo lá com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, e elas vão retirando, né? Então, a embalagem do produto, ela não pode ser violada.
né? Chama de blister, aquele plástico, sabe? Então, todo medicamento que está ali dentro daquilo, ele tem um motivo de estar naquela embalagem. Então, quando a gente tira daquela embalagem, a gente reduz a vida útil, né, desse medicamento. Então, uma primeira coisa é evitar ao máximo tirar da embalagem original. Por exemplo, nas caixas. Super válido o que tu falou, né? Colocar uma etiqueta, 8 da manhã, uma vez por dia, né? Escrever bem grande em cima, isso é bem interessante. A gente sempre orienta, assim, ó, o idoso que não sai de casa, né, que sai bem pouco, se organizar, tipo, caixas, a caixa da manhã, ou tipo, a das 8 da manhã, a da hora do almoço, a do meio da tarde, a da noite, quando são muitos medicamentos. Em caixas separadas, né, e aí você coloca tudo que é usado naquele horário. Mas uma pessoa que sai de casa, se ela não carregar o remédio consigo, isso pode reduzir a adesão, que é o que você falou, esquecer de tomar. Então, quando vai usar dispensador de medicamento, tentar recortar, né? É ruim porque você, às vezes tem dúvida de qual remédio que é, mas recortar o comprimido, mas mantendo ele dentro do blister e deixar dentro daquela caixinha para um dia, 2, não exceder muito. Levar só a quantidade necessária. Ali isso, mesmo, né? Para 1, 2 dias, assim, sabe? Não tirar por mês, que a gente vê às vezes aquelas caixonas enormes, que é retirado por mês. Parece muito interessante, mas aumenta o risco. Tô dando uma olhada aqui na listinha de algumas dicas, Vivian. E me chamou a atenção aqui um tópico, né? Tomar o medicamento com água. Às vezes, na pressa, na correria, enfim, vou tomar, que o importante é tomar. Tem muita diferença? Faz realmente diferença você tomar com água ou tomar na seca, realmente? Sem nada? Sem nada. Tá. Ou não, na ou com seca. outra coisa, sei lá. Com suco, com iogurte, com... Bom, vamos muda lá. muito. Então, daqui muda muito. É que tem medicamentos que podem ser usados com qualquer líquido, vamos dizer assim, que não vai alterar, mas tem outros que alteram. Então, quando a gente diz para tomar com água, é porque, por exemplo, tem medicamentos que melhoram a absorção se tomar com suco ácido, por exemplo. Suco de maçã, tem alguns que vêm. Outros pioram a absorção. Então, por via das dúvidas, é sempre mais seguro tomar com água. Não usar nada, eu acredito que não tem nenhum problema. Você vai engolir com a saliva, pode demorar mais tempo, né? Incomodar o esôfago um pouquinho. Agora, chá, suco, leite, iogurte, bebida alcoólica nem se fala, né? Por favor. É isso. Então, você pode reduzir a ação do remédio, né? Uma coisa bem importante que a gente não falou ainda, mas é ler a bula, né? Medicações de uso contínuo, principalmente, ou quando você vai usar uma medicação por um período, às vezes até um antibiótico. Antes de tomar o remédio, não precisa ler todos os efeitos colaterais, mas veja, condições de armazenamento, forma de utilização, né? Porque, por exemplo, tem remédio que tem que ser guardado em geladeira. Tem remédio que não deve ser guardado em geladeira. Tem gente que pega e bota tudo na geladeira. Também não é bom, porque tem medicação que é acima de 20 graus, né? Então, não é para ficar na geladeira. E aí, tem gente que coloca. Então, assim, aí aumenta a umidade. Então, assim, o interessante é olhar aquele medicamento e ver como que é a melhor forma de usar. Se você não tá afim de ler a bula, toma com água. Que daí é certeza de segurança, pelo menos. Aí, outra coisa muito legal, assim, ó. A gente tem, por exemplo, antibióticos líquidos. Não é muito para idoso, né? É mais para criança que usa antibiótico líquido. No nosso caso dos idosos, a gente usa antibiótico líquido ou outras medicações líquidas quando são passadas por sonda. Então, por exemplo, você tem um idoso com sonda, um idoso com dificuldade de deglutição, que você opta, né? O médico opta por passar um tratamento líquido. Depois de aberto, tem um prazo de validade. Então, tem que estar atento com isso, porque senão tem gente que às vezes abre o remédio, tá lá, validade do remédio, né? Na caixinha. A validade com ele fechado, 2 anos, 3 anos. Depois de aberto é outra validade. Então tem que olhar isso também, né? Para não tomar remédio que não funciona, ou até pode dar outro efeito. É isso. Passou 1 ano ali, tá tomando remédio e acha que tá valendo ainda. Né? E aí, 2 tópicos muito, de novo, né? Indo naquela linha do básico, do óbvio que precisa ser dito. Não tomar medicamento que não tem uma prescrição exclusiva para você. E também ter sempre um médico acompanhando. É aquele caso, né? Às vezes, eu conheço fulano, tomou tal medicamento, deu certo para ele, vou tomar para mim, vou levar para minha mãe, para o meu avô, para o meu pai. E não é assim, né? Você não tem noção do tanto que isso acontece. Né? Assim, ó, a gente ali na clínica, acho que não tem um dia que a gente não escuta isso. O
meu marido, a minha esposa estava usando esse medicamento, estava fazendo bem para ela, resolvi usar. E normalmente nós ficamos sabendo disso nos medicamentos controlados. Por quê? Porque a receita termina antes do prazo previsto. Aí você fala, olha, a gente forneceu para 30 dias, por que já acabou? Aí normalmente eles falam assim, eu vou te falar a verdade, é porque o meu marido... Mas, gente, teu marido é uma pessoa, você é outra, sua amiga, sua vizinha. Sim. Então, assim, ó, é bem sério isso, porque em todas as idades é sério você se automedicar. Mas quando você tá mais velho, o risco é maior. Por quê? O seu corpo começa a ter outras doenças, né? E tem medicações que associadas, elas te prejudicam, né? Então, esse cuidado tem que ser ainda com mais atenção. O fígado já não é o mesmo, os rins já não são mais os mesmos na hora de metabolizar o produto. Então, às vezes, um produto que é metabolizado num rim, que já tem algum problema, os anti-inflamatórios são super frequentes, né? A pessoa entra num quadro de insuficiência renal, muitas vezes por utilização de anti-inflamatório, né? Prescrito por quem? Por ela mesma. Então, a gente tem que ter bastante atenção. É um perigo, né? Um perigo gigante. Até outra coisa é chá, né? Os chás parecem também super inofensivos. Né? É natural. É natural. Vai fazer bem. Mal não vai fazer, né? Esses produtos que são vendidos na televisão, que são produtos para a saúde. Isso tudo, a gente diz assim, ó, que em dose baixa não prejudica. O problema é que às vezes você está tomando algo que não é indicado para você, numa quantidade de tratamento. Sim. Então, às vezes nós temos pessoas com arritmias por conta de chá, gente. É doido falar isso, né? Parece que é inofensivo. Parece inofensivo. Por exemplo, um paciente que usa um anticoagulante, né? Ele começa a usar determinado chá que ele não tem noção que aquele chá pode deixar o sangue dele ainda mais fino. E aí ele começa a ter sangramento. Mas não mudou nada na prescrição. E aí você vai olhar mais de perto. É um chá, é uma verdura, que às vezes eles começam a comer, tipo, ora pro nobis, por exemplo, né? Não tem mal nenhum em comer. O problema é que eles começam a comer de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite. No volume vai afetar, sem dúvida nenhuma. Exato. Então, não é tão inofensivo, às vezes, quanto parece. Todo cuidado sempre é pouco e a dica de ouro também, como está num dos tópicos por aqui, é sempre consultar um médico e não tentar tirar o diagnóstico da própria cabeça. E o Google, né? O Google também tem isso. O Dr. Google, ele é muito legal, ele traz muitas coisas, né? Porém, ele não é para você, não é específico, né? Coisas simples, você pode até acertar às vezes, né? Mas eu sempre reforço a questão dos idosos mesmo, porque eles têm uma resposta diferente aos medicamentos, aos tratamentos. E algo também que é bem importante, né? Se você frequenta vários médicos, por exemplo, vai no cardiologista, no endócrino, né? No enfim, várias especialidades. E às vezes você sai com uma receita de cada médico. Você precisa eleger um desses médicos, ou algum médico, que seja o conciliador farmacológico, que a gente fala. O que é isso? Alguém que olhe para as suas receitas Pro todo ali, né? Pelo todo e junte. Porque muitas vezes cada um prescreve o seu. E às vezes tem medicamento que vão sendo somados, né? Um profissional prescreve, tô alterando a dose, o paciente não se atenta. Então, levar nas consultas as receitas que está usando e pedir para o médico fazer essa conciliação, colocar numa receita nova tudo que esse paciente está usando, né? Para que eles não se percam. Porque às vezes tem 2, 3 ou mais receitas, né? E aí se perde no meio do caminho. Às vezes a gente vê usar o mesmo medicamento com nomes diferentes 2 vezes. E aí também pode dar problema. Pode dar problema e, nesse caso, também se torna até um gasto, né? Desnecessário. Você compra 2 medicamentos e acaba afetando demais. Porque mudou o nome e acha que é outro produto. Isso. Vivian, quero te agradecer a participação com a gente mais uma vez aqui na CBN. Obrigada. Dicas sempre valiosas, importantes. E no mais, né, de novo, repetindo, é sempre procurar um médico e não procurar resolver sozinho ou com a ajuda do Dr. Google, né? Vivian Gouveia, enfermeira do Instituto Reage, obrigado pela participação, um abraço para você, um abraço para todos da clínica, viu? Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom Valeu. final de semana. Valeu, obrigado da mesma forma. 3h23, a gente vai fazer